Olá, meus amigos. Meu nome é Renato de Preto, sou professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Sou também mestre e doutor em Direito do Estado, sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professor da pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura, onde também coordeno o Núcleo de Estudos em Direito Constitucional, e professor aqui da pós-graduação em Direito Tributário e em Direito Público do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu aí tenho algumas obras publicadas no âmbito dos concursos, outras obras aí também doutrinárias, jurisprudenciais, aqui tem algumas delas nas quais tenho participação, enfim, deixo para vocês aí, se alguém tiver alguma curiosidade, basta consulta ao meu currículo cadastrado no sistema CNPq Lattes, que lá tem tudo bonitinho no que tange a minha trajetória no âmbito do magistério e igualmente no âmbito profissional. Porque para as carreiras jurídicas, a gente tem aí que fazer um estudo específico e essa ansiedade, essa eventual agrura pela qual vocês estão passando, eu também já passei. Porque eu sou juiz de direito no estado de São Paulo, eu fui promotor de justiça no estado de Goiás e fui também aprovado na magistratura do estado do Paraná. E queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma metodologia própria, notem, uma metodologia pessoal de estudo para as carreiras jurídicas e que eu levo em consideração essa minha trajetória, levo em consideração também a trajetória de outros familiares que conseguiram a aprovação no concurso público. Meu pai, ele foi aprovado na magistratura do trabalho com 45 anos, já tinha 5 filhos, ele era professor, então ali ele conseguiu fazer os seus estudos, dava bastante de madrugada, pelo que eu me recordo. Aí na sequência eu sou o filho mais velho, fui aprovado nesses concursos, tenho outros 4 irmãos que também foram aprovados em carreiras jurídicas. O segundo, ele foi membro do Ministério Público do Estado de Goiás, ele é procurador da República, na atualidade até procurador regional da República. O terceiro foi aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil, ele é titular de cartório de registro de imóveis no estado de São Paulo. O quarto, ele foi técnico do TRE, foi defensor público no estado de São Paulo, foi aprovado na Advocacia Geral da União, foi procurador da Fazenda Nacional, foi aprovado na magistratura do trabalho no TRT da 15ª Região e na atualidade ele é juiz de direito também no estado de São Paulo. E meu irmão mais novo, caçula, ele foi procurador do estado no Paraná, procurador do estado em São Paulo e igualmente é juiz no estado de São Paulo. Então, perdoe-me, mas são os exemplos que, diante desse método próprio que deu certo para nós, cada um tem que encontrar a sua metodologia. Mas diante desse cenário, desse panorama que nós tivemos, o que a gente poderia falar em termos de estudo para a carreira jurídica? Então você está interessado em prova para procurador de Estado, prova para defensor público, prova para procurador da Fazenda Nacional, prova para promotor de justiça, prova para juiz, seja juiz federal, seja juiz estadual. Nós passaremos aqui, né, na verdade, compartilharemos com vocês o que é aquilo que foi adotado por nós, o que é adotado também em nossas aulas, a sua aprovação. O que deve ser priorizado? Será que a priorização, pelo menos em direito tributário, deve se voltar à doutrina? Ou à lei seca? Ou à jurisprudência? Na verdade, nós precisamos fazer um mix de cada um desses pontos. Seria aí uma miscelânea de doutrina, jurisprudência e lei seca. Esses 3 requisitos são fundamentais, esses 3 elementos eles são fundamentais para a sua aprovação e também para a elaboração do seu material básico à aprovação em concurso público. Porque cá entre nós, a aprovação no concurso, ela exige que a gente tenha 2 requisitos. Primeiro, a questão da fé, questão da autoestima, questão da esperança e, de outro lado, a disciplina. Se você aliar esses 2 elementos, esses 2 ingredientes, será inevitável a sua aprovação. E muitas vezes ela não vem de maneira fácil. Né? Falei das nossas aprovações. Só que essas aprovações elas aconteceram depois de derrotas. Como assim depois de derrotas? Depois de reprovações. Eu, por exemplo, fiquei reprovado em 2 provas orais do Ministério Público. E como eram ministérios públicos de estados diferentes, só para você ter uma ideia, essas 2 reprovações elas se deram no intervalo de 1 mês. Então, num mês, eu fiquei reprovado em 2 provas orais
do Ministério Público. Tinha lá meus 22 anos e, de fato, depois a gente vai vendo, né, talvez não tivesse a maturidade suficiente para, naquele momento, ingressar na carreira pública do Ministério Público. Cada um tem seu momento. Fiquei chateado? Naturalmente, fiquei chateado. Mas, diante daquela derrota, eu tive que tirar algo de bom. Qual era o lado otimista, o lado positivo dessas reprovações? Que, a priori, eu estava no caminho certo. Eu havia eliminado várias fases. Então, ali, a fase objetiva, a fase dos testes, a fase da prova dissertativa, a prova de peças. Precisaria melhorar na questão da prova oral. E, dito e feito, essas reprovações se deram no segundo semestre de um determinado ano. Tive que me recuperar, fiquei chateado, fiquei triste. Virou o ano. Aí os concursos que eu fiz no ano seguinte, eu aí logrei a aprovação. Fui promotor de justiça, fui aprovado na magistratura do Paraná e antes de ir para lá, eu fui chamado na magistratura do estado de São Paulo. Então, se é o seu caso, você está estudando, não tem visto o resultado, calma. Cada um tem seu momento. Todos os meus colegas, gosto de dizer que continuaram estudando, todos que continuaram estudando. Não foram todos que fizeram aí ao mesmo tempo que eu, o cursinho ou eventualmente que estudavam para um concurso. Mas todos aqueles que perpetuaram o estudo, todos foram aprovados. E deve acontecer isso no seu caso. Você deve moldar o tempo que você tem disponível para estudo, mas criar aí um hábito, você ter essa disciplina em todo dia naquela sua agenda que foi destinado, naquele momento que foi destinado para o estudo, você tem que cumprir isso religiosamente. Então aí, no âmbito do direito tributário, por exemplo, já fica aí a nossa dica. Necessidade de um mix. Um pouquinho de doutrina, um pouquinho de lei seca e um pouquinho de jurisprudência para a formação do seu material básico, do seu material essencial que vai te levar à aprovação nos concursos da carreira jurídica. Mas como focar em cada uma dessas matérias? Doutrinária, jurisprudencial ou mesmo legal, constitucional, lei seca. Jurisprudência, por exemplo. Até quando? Até qual data a relevância da jurisprudência? A jurisprudência, me parece, que ela é relevante para todo momento. Eu tenho que ficar ligado. A partir do momento que eu estou com esse ímpeto de passar numa carreira jurídica, eu não posso sair dessa questão de atualização. E a atualização jurisprudencial ela é essencial. Assim, a necessidade de acompanhamento dos informativos, principalmente do STJ e do STF. Tais informativos semanais são a melhor forma de nós nos mantermos atualizados com a jurisprudência desses tribunais superiores. Devo apenas ler a jurisprudência dos tribunais superiores? Eu diria, como regra, sim. Como regra, basta a leitura da jurisprudência dos tribunais superiores. Mas a partir do momento que eu vou para a prova de um determinado estado, é interessante eu também realizar as questões de provas anteriores, até para sentir como que aquele estado ele tem externado as suas exigências em provas pretéritas. E diante desse estudo, eventualmente de provas pretéritas, eu consigo sentir se há um pouquinho de jurisprudência local nesse tipo de concurso. Se a resposta for positiva, aí é interessante você fazer uma pesquisa sobre aqueles temas essenciais que têm sido ou foram debatidos há pouco tempo no tribunal para o qual você quer passar, no tribunal para o qual você realizará o concurso. Mas, basicamente, leitura da jurisprudência dos tribunais superiores. E essa jurisprudência, será que elas são consolidadas apenas em ementas? Será que eu devo ler igualmente as súmulas? Claro, claro que você deve ler as súmulas. E aqui cá entre nós. Eu acho que essa leitura das súmulas deve ser sempre específica. Como assim leitura específica? Eu estou estudando uma certa matéria na doutrina. Então tenho ali o meu material básico, formado com um resumo de certos livros, ou com aula de cursinho. Naquele meu resumo, eu vou cotejar com a jurisprudência dos tribunais superiores em razão de cada matéria. Então estou estudando uma certa matéria e ali tem uma súmula do STF, uma súmula do STJ. Eu coloco no meu material.
para a partir do momento que eu estiver lendo aquele assunto, eu efetuar esse vínculo também com a jurisprudência dos tribunais superiores. Eu, particularmente, entendo como improdutiva a leitura de uma vez das súmulas do STF ou do STJ. Por quê? Isso me parece extremamente cansativo e também contraproducente, no sentido de que, se eu ler tudo de uma vez, eu não vou conseguir lembrar muita coisa, até porque a minha leitura ela não tem um foco. Parece-me, então, que a melhor forma de leitura da jurisprudência e, igualmente, das súmulas dos tribunais superiores é sempre de maneira particular, de maneira específica, com aquele tema, com aquela matéria, com aquele assunto que eu estou estudando. E a lei seca? De igual forma. Qual a melhor maneira de ler a lei seca? Sempre cotejando com o assunto que está sendo estudado. Eu acho que essa é a melhor maneira. Então, peraí, eu estou estudando obrigação tributária. Ok. Primeiro ponto, eu vou sair da doutrina, eu vou sair do meu material básico que eu formei no cursinho e, na sequência, eu vou lendo os artigos reportados pelo professor, seja pelo professor de cursinho, seja pelo professor na doutrina, no âmbito da Constituição Federal ou, no caso da obrigação tributária, na esfera do Código Tributário Nacional. E fecho a leitura da obrigação tributária, para ali deixar completo uma material, eu verifico se eu passei por todos os artigos do CTN, entre o 113 até o 138, que são os relativos à obrigação tributária. Então, aquele estudo que eu crio essa correlação, aquele conteúdo do meu material respaldado no âmbito da lei seca. Também me parece improdutiva a leitura do Código Tributário Nacional de uma vez. Como assim de uma vez? Não, agora eu vou ler o Código Tributário Nacional de uma vez. Vou aí tentar memorizar todos os artigos. Não sei se vai dar certo. Pelo menos comigo não dá certo esse tipo de leitura. Porque me parece muito mais fácil nós nos recordarmos do conteúdo do CTN, ou mesmo da Constituição em relação a direito tributário, quando eu estou estudando o assunto. Eu falo daquele assunto e eu crio uma relação daquele assunto com a lei, ou com a Constituição, com a doutrina e com a jurisprudência. No âmbito tributário, quais são as legislações pertinentes à leitura? Bom, em primeiro lugar, no âmbito tributário, leitura dos artigos 145 até 162 da Constituição Federal. Tais artigos 145 até 162 da Constituição Federal retratam o chamado Sistema Tributário Nacional na nossa lei maior. Outra legislação essencial é o Código Tributário Nacional, com o seguinte cuidado: alguns artigos não foram recepcionados pela Constituição de 88, alguns artigos se encontram revogados, principalmente na parte de impostos, lá a partir do artigo 16, não o artigo 16 que ele foi recepcionado, mas do artigo 16 até o 76 eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu preciso fazer a leitura, eventualmente, do Código Tributário Nacional sob o enfoque da Constituição de 1988, sob o filtro da Constituição de 1988. Então a ideia, eu estou estudando o meu material, devo ler aquele assunto estudado no meu material, cotejando com o Código Tributário Nacional. E uma legislação específica, também de muito relevo no âmbito do direito tributário, é a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830/80. No que tange a lei seca, a legislação doutrinária, essas seriam as três fundamentais. Não as únicas, mas as fundamentais. E no âmbito doutrinário? O que eu leio se a minha intenção, se a minha finalidade é a aprovação em concurso público? Parece-me que a gente tem, né? Então, de novo, é algo pessoal, nós temos vários livros muito bons voltados para concursos públicos das carreiras jurídicas. Aqui, no âmbito do Complexo de Ensino Renato Saraiva, poderia citar os livros do Eduardo Sabag, então do meu grande amigo aqui, Eduardo Sabag. Quem quiser um livro dele mais denso, tem o Manual de Direito Tributário, da editora Saraiva. Quem quiser um livro mais enxuto, mas também relevante para concurso público, então você vai para um concurso público em direito tributário, há exigência nessa matéria, mas de uma maneira mais simples. Aí ele tem o Direito Tributário Essencial, da editora Atlas Gen. Eu quero prova no âmbito federal. Um livro muito bom, curso de Direito Tributário completo, do professor e desembargador do TRF da 4ª Região, Leandro Paulse.
Então o livro dele é Curso de Direito Tributário Completo da editora Saraiva, parece-me que será suficiente para suas provas federais. Você tem também um outro livro muito didático no âmbito tributário, que é o Direito Tributário, do Ricardo Alexandre. Muito bom. O que acontece? Então, qual doutrina eu devo ler? Aquela com a qual você crie simpatia, com que você tenha facilidade de leitura. No âmbito da doutrina, o único ponto para fins de carreira jurídica é que você precisa de um livro que faça essa interlocução da doutrina com a legislação e igualmente com a jurisprudência. Nós temos ótimos doutrinadores, ótimos tributaristas. Você só tem que tomar cuidado se no livro daquele tributarista ele faz correlação com a jurisprudência. Por quê? Porque a jurisprudência tem caído muito também nas provas de concurso público. E você consegue até ter uma percepção da importância da jurisprudência quando você está estudando o novo Código de Processo Civil. Principalmente os artigos 926 e 927, em que nós temos ali o retrato, o espelho da verticalização da jurisprudência. O juiz, o tribunal, ele é obrigado a seguir aquelas jurisprudências enumeradas no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015. Então a jurisprudência, cada vez mais, vai ganhando corpo nos concursos públicos. Será que eu devo conhecer os posicionamentos minoritários? Às vezes aparece esse tipo de questionamento do aluno ou da aluna. Parece-me que não. Então vejam, estou sempre aí respondendo de uma maneira individual, aí é uma visão própria, mas posicionamentos minoritários, pelo menos em direito tributário, isso não tem incidido em prova de concurso público e me parece que o examinador está correto. Por quê? Porque você não tem só direito tributário para estudar. Você tem inúmeras matérias para estudar em concurso público. Você tem que conhecer todas, ainda que o conhecimento seja um tanto quanto superficial. Mas você não pode esquecer de nenhuma dessas variadas matérias incidentes em concurso público. Então, a partir do momento que o examinador ele exige posição minoritária, isso pode dar ensejo à anulação de questões. Isso não tem acontecido, repito, pelo menos no âmbito do direito tributário. Você tem livros de edições passadas. Será que dá para estudar por eles? Por essas edições passadas dos livros? Aí, muito cuidado. Por quê? Porque depende da edição. Então, você tem um livro de 2010, me parece que está muito antigo. Por quê? Porque a mudança na jurisprudência ela acontece basicamente todos os anos. Isso no âmbito tributário, como não é diferente nas outras disciplinas que incidem em provas de carreiras jurídicas. Agora, você tem um livro aí com uma defasagem de 1, 2 anos, a partir do momento que você, por exemplo, acompanha a jurisprudência por intermédio dos informativos do STJ, do STF, você vai atualizando ali seu livro. Ou você que acompanha professores pelas redes sociais, eu também gosto de fazer isso. Então lá no Facebook, lá no Instagram, quando sai alguma jurisprudência de relevo no âmbito tributário, eu coloco, cuidado, atualize seu material. Jurisprudência, modificação do posicionamento do STJ ou do STF, eu faço esse alerta. Se você tem o hábito de fazer esse tipo de acompanhamento, tudo certo, uma edição não atual. Mas desde que não seja também aí muito atrasada essa edição. E enfim, na prática, porque nós estamos falando aqui de metodologia de estudo para a carreira jurídica, para esses diversos concursos públicos que nós temos nas carreiras jurídicas. Então, em direito tributário, em resumo, os 3 pontos são fundamentais. Formação de um bom material básico, levando em conta, se fundamentando na doutrina, sem se esquecer da complementação na lei seca e igualmente na jurisprudência. E a partir de agora, o que a gente tenta fazer? Demonstrar na prática essa combinação, essa importância da doutrina, da lei seca e da jurisprudência voltada a direito tributário e envolvendo um tema específico, porque daí nós nos concentraremos sobre as últimas provas para as carreiras jurídicas nos anos de 2018 e 2019. Pensem no tema responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, eu poderia resumir, basicamente, para os concursos públicos, é claro, que dependendo aí da doutrina a gente encontra algo diferente, mas em resumo, para a gente resolver a maioria das questões de concurso das carreiras jurídicas, eu dividiria a responsabilidade tributária da seguinte maneira.
por transferência e por substituição. Na responsabilidade tributária por transferência, em 3 modalidades no âmbito do CTN, até para seguir, na hora do estudo, a cronologia dos artigos. Transferência por sucessão, artigos 129 e 133 do Código Tributário Nacional. A transferência por responsabilidade de terceiros, também chamado de responsabilidade legal, que são os artigos 134 e 135 do CTN, e a responsabilidade por transferência por infrações à legislação tributária, artigos 136 a 138 do Código Tributário Nacional. Notem que na responsabilidade tributária por transferência, o crédito tributário, ele nasce na figura do contribuinte, mas se desloca diante de um fato novo para a figura do responsável. É aquilo que eu apontei a título de resumo, entre parênteses, na responsabilidade por transferência. Por quê? Porque o crédito tributário, que é o meu CT, ele nasce na figura do contribuinte, o meu CTE. Então, o CTE, aqui o contribuinte, ele auferiu renda. Ele deu nascimento à obrigação tributária do imposto de renda. Esse débito do imposto de renda nasceu com ele, com o sujeito passivo direto, que é o contribuinte. Só que ele não pagou. Ele não pagou e acontece um fato novo. Qual fato novo? Ele morre. Está aqui a minha cruzinha. A morte, ela não extingue o crédito tributário. A morte fará com que aquele crédito tributário que nasceu na figura do nosso contribuinte se desloque, se transfira para a figura do responsável. Aqui o meu RESP. Quem será o responsável? Será o espólio. Então notem, na responsabilidade tributária por transferência, o responsável, ele paga o tributo a título de débito alheio, diante de um fato novo. E na segunda modalidade, na chamada responsabilidade tributária por substituição, nós já temos algo diferente. Porque na responsabilidade tributária por substituição, o débito tributário já nasce de imediato na figura do responsável tributário ou, no caso, do substituto tributário, por expressa determinação legal. Logo, na substituição tributária, o débito tributário já nasce de imediato na figura do substituto tributário. Por quê? Porque a lei assim expressamente determina. Logo, o nosso substituto tributário ele paga o tributo ou a multa tributária a título de débito próprio, porque a lei determina. E nós temos 2 grandes espécies de substituição tributária. A substituição tributária regressiva antecedente ou para trás. Palavra-chave para você memorizar é postergação no pagamento do tributo. Então, aqui na regressiva antecedente ou para trás, nasce a obrigação tributária, só que o pagamento não vai acontecer logo depois do nascimento, ele vai ficar para o momento lá na frente. Quando chegar aquele momento lá na frente de pagar, o pagamento absorverá tudo aquilo que ficou para trás. Então, postergação no pagamento do tributo, quando surge esse momento, o pagamento abrange tudo aquilo que ficou para trás, motivo pelo qual nós estaremos diante de uma substituição tributária para trás, ou regressiva, ou antecedente. E a segunda espécie de substituição é a substituição progressiva, ou subsequente, ou para frente. E a palavra-chave é antecipação do pagamento do tributo. Por que antecipação? Haverá antecipação do pagamento do tributo, levando-se em consideração o fato gerador presumido. Essa antecipação do pagamento do tributo significa o fato gerador, o fato imponível, ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer só lá na frente. Só que essa antecipação já absorve tudo aquilo que acontece pela frente. Exemplo, caso da refinaria de combustível. Quando o combustível está saindo da refinaria indo para a bandeira, já há um recolhimento na qualidade substituta tributária pela refinaria de toda aquela etapa da cadeia de consumo. Refinaria, bandeira. Bandeira, posto. Posto, tanque do combustível do nosso aqui consumidor final. Tanque do carro do nosso consumidor final. Olha quantas operações. Em cada uma delas, o ICMS se revela incidente. Eu elejo ali o nosso substituto tributário como responsável por esse pagamento antecipado.
Então, quando chega no posto, o ICMS já está tudo pago. Nós temos aí a antecipação no pagamento do tributo que absorve tudo aquilo que acontece pela frente. Diante dessa rápida abordagem da responsabilidade tributária, novamente consolidada nesse esquema, o que tem caído em prova de concurso público? Vamos começar mostrando a importância da lei seca. Prova do ano 2019, para juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça da Bahia. Por expressa previsão legal do Código Tributário Nacional, entende-se como responsável tributário a pessoa que... Sabe que se exigiu aqui nessa prova para juiz a lembrança do artigo 121 do Código Tributário Nacional. Como assim? Lembrança do artigo 121 do Código Tributário Nacional. No artigo 121, nós temos quem é o sujeito passivo da obrigação tributária principal. Quem é o devedor quanto ao pagamento do tributo ou da multa tributária. E há uma classificação. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz ser contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O que é isso? Ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Contribuinte é quem realiza o fato imponível. É quem realiza o fato gerador em concreto. Quem realiza aquilo que está em abstrato na lei. Por exemplo, Carlos auferiu renda. Carlos realizou aquilo que está em abstrato no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Ao realizar em concreto aquilo que estava em abstrato na lei, nasce obrigação tributária e ele próprio será o sujeito passivo direto, chamado pelo Código de contribuinte. Quem realiza o fato imponível, essa realização do fato imponível equivale àquilo que o Código fala, relação pessoal e direta, com a situação que constitui o respectivo fato gerador. E, em segundo lugar, sujeito passivo da obrigação principal diz ser responsável, também chamado de sujeito passivo indireto, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre da disposição expressa de lei. Quem é o responsável? É aquela pessoa que não realiza o fato imponível. Não, mas espera aí, professor, não realiza o fato imponível? Como ela pode ser obrigada ao pagamento do crédito tributário? Porque a lei assim expressamente determina. Exemplo, artigo 45 do Código Tributário Nacional. Ali nós temos o dever da empresa reter e recolher o imposto de renda devido sobre o salário do seu empregado. Cá entre nós, quem recebeu o salário, quem oferiu renda, foi o empregado é o contribuinte ou sujeito passivo direto do imposto de renda. Nada obstante, a lei expressamente determina que essa pessoa, a empresa, que não realizou o fato imponível, tem essa obrigação tributária. Qual a obrigação tributária? De reter e recolher o imposto de renda. Mas não foi ela que realizou o fato imponível. Ela não foi a realizadora do fato imponível. Tudo certo. Só que a lei, assim expressamente, a qualificou como responsável, como sujeito passivo indireto. Diante dessa rápida revisão sobre as duas modalidades de sujeito passivo que nós temos quanto à obrigação principal no artigo 121, parágrafo único do CTN, dava para matar a questão recente do TJ da Bahia. Então, entende-se como responsável tributária qual pessoa? A. Que figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária acessória em razão da solidariedade, substituição tributária ou sucessão. Olha que miscelânea, olha que confusão. Não é quem figura como sujeito ativo. Sujeito ativo é o credor. Se nós estamos falando aqui em responsável tributário será sempre o devedor. Será sempre o sujeito passivo. Então a gente já vai eliminando por aí. B. Figure como sujeito ativo. Não pode ser sujeito ativo de uma obrigação tributária que tem a obrigação de efetuar o pagamento do crédito tributário, é o sujeito passivo. C. Tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador e seja obrigado ao pagamento de uma penalidade pecuniária. Quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, pelo que nós verificamos do conteúdo do artigo 121, parágrafo único, inciso 1º, não é o responsável, é isto sim o contribuinte. E a questão não quer o contribuinte, quer ali algo pertinente ao
responsável. Então está descartada igualmente a alternativa C. D. Esteja obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária sem ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Beleza, acabamos de encontrar. Por quê? Ele não tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, mas essa pessoa, sujeito passivo indireto ou responsável, se vê obrigada ao pagamento do crédito tributário. Por quê? Porque a lei assim expressamente determina. E esteja obrigada a prestações que constituam objeto de uma obrigação acessória. Está errado. Errada porque obrigação acessória significa obrigação tributária de fazer ou não fazer algo que não se relaciona, enfim, com obrigação de pagamento do tributo ou da multa tributária. Então tomem cuidado, meus amigos e minhas amigas. Por quê? Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que verificar como é importante essa questão da leitura do Código Tributário Nacional. Ela serve para a gente resolver de maneira fácil esse tipo de questionamento. Quem está começando, claro, vai ter dificuldade, é natural. Nunca estudei direito tributário, sempre tive ojeriza, criei aí um muro em relação ao direito tributário. Deixa isso de lado. Deixa isso de lado e acredite. Acredito que direito tributário pode levar você à aprovação, especialmente em prova de primeira fase, porque há certos candidatos que têm medo de direito tributário, não estudam direito tributário e, consequentemente, perdem essas questões logo na primeira fase. E o acerto dessas questões de direito tributário, que via de regra, eu sempre falo que nosso objetivo não é acertar alguma em direito tributário, é gabaritar. Gabaritar direito tributário. Por quê? Porque, via de regra, as questões elas têm sido, como não era de se esperar diferente, bem tranquilas. Porque a gente sabe basicamente qual é o conteúdo do edital. A gente sabe basicamente o que o examinador ele pode exigir e deve exigir. Então não tem muito do que sair daquilo que nós temos visualizado no âmbito dos concursos públicos. E acertando, gabaritando direito tributário, essas questões que a gente acerta, às vezes a gente consegue diluir em outras matérias que são mais exigidas no seu concurso, só que estavam mais difíceis. Por exemplo, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil, direito administrativo, direito constitucional. Ainda no ano 2019, olha aí, pegar uma carreira jurídica diferente, agente fiscal tributário da Prefeitura de Campinas, prova aplicada pela VUNESP. A respeito do sujeito passivo e da capacidade em direito tributário, é correto afirmar que ele é chamado de responsável quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Não, quando tem relação pessoal e direta, ele é contribuinte e não responsável. B. A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Essa alternativa B, ela está correta. Por quê? Ela nada mais explicita do que o conteúdo do artigo 126, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Olha a relevância da lei seca. A capacidade tributária passiva independe 1. Da capacidade civil das pessoas naturais. 2. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação, limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. E 3. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, o que fez o examinador? Ele deu aí o Ctrl+C, copiou o 126, inciso 3º e lançou na alternativa B, aqui na prova que nós já deixamos como correta. C. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à fazenda pública. Não podem. Está errado. Está em sentido contrário àquilo que nós temos no artigo 123 do Código Tributário Nacional, o qual retrata o princípio da inoponibilidade das convenções particulares ao fisco. Olha o conteúdo do dispositivo. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos
não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. De fato, não importa que no contrato de locação a obrigação de pagamento do IPTU tenha ficado com o locatário. Na relação jurídico-tributária, quem figura como sujeito ativo credor é o município e como sujeito passivo é o proprietário, o locador. Ah, mas pelo contrato o locador atribuiu aquela responsabilidade tributária do IPTU para o locatário. Isso é irrelevante para o fisco. Aquela convenção particular, aquele contrato de locação não pode modificar o sujeito passivo da obrigação tributária. Mutatis mutandis, nós temos a mesma coisa no âmbito dos contratos em direito civil, por meio do chamado princípio da relatividade dos contratos. Pelo princípio da relatividade dos contratos, como regra, os contratos só prejudicam ou beneficiam, só se aplicam, enfim, para aqueles que contrataram. Só para os contratantes, não prejudicando e, como regra, não beneficiando terceiros. É a mesma ideia, guardadas devidas proporções, que nós temos no artigo 123 do Código Tributário Nacional. Então, não podem ser opostas essas convenções particulares quanto à fazenda pública. D. A capacidade tributária passiva decorre da capacidade civil das pessoas naturais. Não decorre coisa nenhuma. Nós havíamos lido que aí, por força do artigo 126, a capacidade tributária passiva independe, então é irrelevante a capacidade civil das pessoas naturais. Um menor, ele pode figurar como contribuinte de um determinado tributo? Pode. O 126, inciso 1 do Código Tributário Nacional nos passa exatamente essa ideia. E é chamado sujeito ativo aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Sujeito ativo é o credor. Então está aí no artigo 119 do Código Tributário Nacional. Na realidade, para ficar correta essa alternativa, ao invés de sujeito ativo, deveria ser responsável. Responsável por força exatamente do artigo 121, parágrafo único, inciso 2º do Código Tributário Nacional. Então tome muito cuidado, meus amigos e minhas amigas, com o que nós temos nessas últimas provas de direito tributário. Por quê? Porque tem caído muita lei seca no âmbito aqui das carreiras jurídicas. Prova no ano de 2018. Então notem, no ano de 2018, nós tivemos na prova da Procuradoria do Estado o seguinte: nós tivemos essa questão da Procuradoria do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta sobre a sucessão tributária, conforme o Código Tributário Nacional. Então, A é excluída em casos de impostos que tenham por fato gerador a propriedade. Será? Então, no caso da sucessão tributária, ela é excluída no caso que tenham imposto como fato gerador, do imposto fato gerador à propriedade. A resposta aí está errada. Ao contrário, a gente não tem exclusão. A gente tem essa expressa previsão no âmbito do Código Tributário Nacional, no seu artigo 130. Olha ele aí. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, há sucessão quando a gente tem bem imóvel. Tratando do quê? Tratando de imposto, de taxa, quanto à prestação de serviços ou à contribuição de melhoria. Então está errado aquilo que nós visualizamos na própria Procuradoria do Estado, onde a gente pressupõe um conhecimento maior de direito tributário, mas vejam como dá além do Código Tributário Nacional, formando um bom material básico para acertar a questão. Essa A está errada. B. Assinale a alternativa sobre sucessão tributária. É tipo de sanção por ato ilícito do sucessor. Esqueçam. Também está errada. Por quê? Porque se nós estamos no âmbito tributário,
o artigo 3º do Código Tributário Nacional, de maneira explícita, aponta que o tributo jamais poderá se constituir como sanção de ato ilícito. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória e moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Parte que interessa, tributo jamais poderá se constituir numa sanção de ato ilícito. Logo, essa alternativa B também está incorreta. C. Não se aplica à pessoa jurídica resultante de fusão, pois esta é nova em relação às sociedades fundidas. Claro que se aplica. É responsabilidade por transferência por sucessão, aqui no caso, empresarial. A sucessão empresarial acarreta a sucessão quanto às dívidas tributárias nos termos do artigo 132 do CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação e incorporação de outra em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui também não tem jeito de você fugir do tributo. Ah, eu estou mudando aqui. Ah, estou transformando a empresa de limitada em SA para desaparecerem os tributos devidos. Esqueça, eles não vão desaparecer, eles vão acompanhar. Não, não, aqui eu estou fazendo uma cisão da empresa, ou estou, por intermédio desse ato, acarretando, ensejando uma fusão da empresa. O débito tributário ele acompanha. Haverá a sucessão da empresa quanto ao débito tributário remanescente, o débito tributário pretérito. D. É responsabilidade que se aplica a fatos geradores ocorridos até a data do ato ou fato de que decorre a sucessão. Será que é isso mesmo? Será que a gente pode falar que a responsabilidade ela se aplica a fatos geradores ocorridos até a data do ato ou fato de que decorre a sucessão? Essa alternativa D é a adequada, porque o seu conteúdo ele é demonstrado pela redação do artigo 129 do Código Tributário Nacional. O disposto nessa seção, que se volta à responsabilidade tributária por sucessão, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição, à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativo a obrigações tributárias surgidas até a referida data. Então, o que surgiu até aquela data se submeterá à responsabilidade tributária por sucessão. Alternativa D, adequada. E aí, é responsabilidade que se aplica exclusivamente aos créditos tributários definitivamente constituídos à data do ato ou fato de que decorra a sucessão. Não, pela leitura do 129 do CTN que acabamos de efetuar, o crédito tributário não precisa ainda estar definitivamente constituído. Então, perdoem, meus amigos, mas aqui a gente tem que bater nessa tecla que para direito tributário tem sido relevante ao extremo a leitura do Código Tributário Nacional, a leitura da lei seca para a sua aprovação. Ainda não falou da minha carreira jurídica. Eu quero prestar aí o concurso para serventias extrajudiciais, concurso para cartório. Quero ser registrador, quero ser tabelião, quero ser notário. Tá bom. Prova no ano 2019, aplicável para o serviço de notas de registros pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A responsabilidade pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão, ela é de quem? Essa resposta, ela derivou também da literalidade do artigo 131, inciso 3º do CTN. Confere. São pessoalmente responsáveis. Pulo para o inciso 3º. O espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Será que tem essa resposta? Tomara que sim. Então, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão, eu vou ter que achar o espólio. Pessoal do inventariante? Não. Pessoal do inventariante subsidiário de espólio? Não. Dos sucessores a qualquer título do cônjuge meeiro solidariamente? Não. Dos sucessores a qualquer título e do inventariante solidariamente? Não. Pessoal do espólio? Exato. Pessoal do espólio, de acordo
com que nós efetuamos a leitura do artigo 131, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Outra de cartórios, também no ano de 2019, agora para provimento. Ao dispor acerca da responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional estabelece que são pessoalmente responsáveis. Quem? A. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por este. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. Nessas 4 situações, nós não temos uma responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade legal de terceiros enumerados no artigo 134. Então, a responsabilidade, repito, ela não é pessoal desses terceiros. Para o Código, seria uma responsabilidade solidária. Tecnicamente, é responsabilidade subsidiária, mas o Código fala solidária. Mas não é hipótese de responsabilidade pessoal. Se as 4 primeiras situações não equivalem à responsabilidade pessoal, tem que ser a última. Respondem pessoalmente o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Exato. Por quê? Porque essa hipótese de responsabilidade é que vem consagrada no primeiro inciso do artigo 131 do CTN. Olha ele aí na sua tela. São pessoalmente responsáveis 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Ainda não falei do seu concurso? Tá bom. Então, prova para delegado de Polícia Civil no âmbito da Bahia no ano de 2018. Havendo a incorporação de uma pessoa jurídica de direito privado por outra, os tributos e as multas devidos pela pessoa jurídica incorporada até o ato de incorporação são de responsabilidade de quem? Então, no caso de uma incorporação de uma pessoa jurídica de direito privado, aí por outra. De quem que é a responsabilidade no que toca a tributo e multa? De quem que é a responsabilidade pelo crédito tributário? A. Da pessoa jurídica que resultar da incorporação por sucessão. Beleza. Isso daqui é o que nós temos no artigo 132 do Código Tributário Nacional e que nós já havíamos lido para a questão pretérito. Olha como voltam os conteúdos do Código Tributário Nacional de diferentes maneiras, mas sempre com base na mesma fundamentação legal, aqui no caso artigo 132 caput do Código Tributário Nacional, responsabilidade por sucessão. A dívida tributária acompanha essas alterações societárias mencionadas no artigo 132 do nosso Código. B. É do alienante por direito próprio, ali está errado, dos sócios da sociedade incorporada por transferência, da pessoa jurídica incorporada não é direito próprio, é por transferência, dos sócios da pessoa jurídica que resultar da incorporação por transferência. Não é dos sócios, mas sim aí da empresa que resultar desse ato relativo à nossa questão. Outra prova, 2018, agora a prova para delegado da Polícia Civil no estado do Piauí. Considerando o previsto no Código Tributário Nacional sobre a obrigação tributária, assinale a alternativa correta. A. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Ademais, pelo simples ato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Eu nem vou perder tempo lendo, porque exatamente o que nós temos aqui é o que aparece nos parágrafos 2º e 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. É exatamente isso. Obrigação tributária acessória é tudo menos pagar. É fazer ou não fazer em prol da arrecadação da fiscalização tributária. Então, emitir nota fiscal, não retirar livros do estabelecimento comercial, efetuar a declaração de renda comunicando-a, remetendo-a para a Receita Federal. Em todos esses exemplos, eu não utilizei a expressão pagar. Então, são exemplos de obrigação tributária acessória.
E o descumprimento dessa obrigação tributária acessória leva à conversão em principal, porque a partir do momento que eu descumpro uma obrigação tributária acessória, se houver estipulação de penalidade na lei, isso aí se converte numa multa tributária. Enfim, alternativa A, que se volta à obrigação tributária, ela reproduz o conteúdo dos parágrafos 2º e 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Exigência, mais uma vez, de lei seca em direito tributário para a carreira jurídica. B. O sujeito passivo da obrigação tributária principal é denominado responsável, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Não é responsável, ele é contribuinte. C. A capacidade tributária passiva coincide com a capacidade civil. Não coincide, independe a capacidade civil para a capacidade tributária. Assim, os considerados civilmente incapazes são desprovidos de capacidade tributária. Não são desprovidos coisa nenhuma. Lembrança do artigo 126, inciso 1º, do CTN, que nós já lemos nessa nossa conversa. D. Em regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Depende coisa nenhuma, é independe. A responsabilidade tributária por infrações, então no âmbito administrativo, ela é objetiva, não importa a intenção. Confere a redação do artigo 136 do Código Tributário Nacional. E, considerando que a escolha do domicílio tributário é ato de natureza personalíssima, é vedado à autoridade administrativa recusar o domicílio eleito. Não é vedado coisa nenhuma. Por força do parágrafo 2º do artigo 127 do Código Tributário Nacional, quando a escolha, a opção do domicílio tributário pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, se der para dificultar ou impossibilitar a fiscalização tributária, a autoridade administrativa pode deixar de lado a escolha, a opção do sujeito passivo e o domicílio tributário será aquele, por força do parágrafo 1º do artigo 127 do CTN, onde estejam os bens, então ali onde estão localizados os bens, onde houve a ocorrência do ato ou fato que ensejou a obrigação tributária correspondente. De novo, aí nós tivemos lei seca. E, enfim, de lei seca, prova para promotor de justiça no ano de 2019 no estado do Piauí. Determinada lei atribuiu a uma empresa não contribuinte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a condição de responsável pelo pagamento do referido tributo, em relação a um fato gerador ainda não ocorrido. Considerando-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, é correto afirmar que a referida norma é de quem que está tratando aqui esse enunciado. Ele está tratando da substituição tributária para frente, ou progressiva, ou subsequente, na qual existe uma antecipação no pagamento do tributo. O fato gerador em concreto ainda não aconteceu. O pagamento, no entanto, deverá se dar de maneira antecipada, levando-se em conta o fato gerador presumido. Essa hipótese ela é consagrada na Constituição Federal desde 1993, no parágrafo 7º do artigo 150. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Essa hipótese, inscrita na nossa Constituição Federal desde 1993, já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional. O fato gerador acontecerá só lá na frente, e a lei determina que eu pague de maneira antecipada. Trata-se, portanto, de uma situação de substituição tributária para frente. Essa hipótese ela é inconstitucional, uma vez que a Constituição de 88 veda a possibilidade de lei prever a cobrança de tributos relacionados a fato gerador ainda não ocorrido. Não veda coisa nenhuma. Acabamos de ler o parágrafo 7º do artigo 150, é inconstitucional, visto que a Constituição Federal de 1988 impede
que a lei impõe o pagamento de tributo a quem não seja legalmente qualificado como contribuinte. Também não veda. C. É inconstitucional, porque a Constituição de 88 proíbe que se impute a terceiro a responsabilidade pelo pagamento decorrente de fato gerador presumido. Não proíbe coisa nenhuma. D. Constitucional. Opa, melhorou. Porém, é vedada a exigência do efetivo recolhimento do tributo em razão de fato gerador presumido. Questão que não se confunde com a responsabilidade solidária pelo pagamento. Não há vedação, coisa nenhuma, para recolhimento com base no fato gerador presumido, como nós verificamos no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Sobrou a E, vou deixar assinalada, é constitucional essa possibilidade, sendo assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Perdoe-me, mas novamente aqui nós tivemos lei seca, entre aspas, jurisprudência seca, conteúdo do parágrafo 7º do artigo 150. E para nós fecharmos, prova do ano 2019 para juiz substituto do TJ do Paraná. A empresa X adquiriu todo o fundo de comércio da empresa Y e passou a explorar o negócio sob outra razão social. Após a venda do fundo, Y encerrou regularmente suas atividades sem que tenha havido falência ou recuperação judicial. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, olha a jurisprudência aí, em relação a tributos e multas devidos pela empresa Y e referente a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, a empresa X responderá de que maneira? Aí um cuidado, porque é responsabilidade tributária por sucessão. Aquilo não desaparece, o crédito tributário, ele se perpetua. Haverá a sucessão de quem adquiriu esse fundo de comércio. Então a empresa que adquiriu responderá pelo crédito tributário. E cuidado, responder pelo crédito tributário significa pelo tributo e também pelas multas tributárias, seja a multa tributária moratória, seja a multa tributária punitiva, consoante a súmula 554 do STJ. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Isso é válido tanto para o artigo 132 como para o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Então, jurisprudência relevante nessa questão? Perfeitamente. Então, a empresa X responderá apenas pelos tributos devidos e não pelas multas moratórias ou punitivas. Não. Está em confronto com a súmula 554, pelos tributos devidos e pelas multas moratórias, mas não pelas multas punitivas. Não, ambas as multas. C, pelos tributos devidos e pelas multas moratórias ou punitivas. Beleza, súmula 554 do STJ. E D, apenas pelas multas moratórias ou punitivas e não pelos tributos. Não, é por tudo. É pelo tributo e também pelas multas tributárias, moratórias ou punitivas. Viram, meus amigos? Então, quem tem essa intenção, está investindo numa carreira jurídica, continue, acredite nesse seu sonho, invista na realização para a sua aprovação. Porque, pelo que acabaram de visualizar, pelo menos em direito tributário, e perdoe-me, não é diferente em relação às outras matérias, basta que você, conjugando essa sua vontade de passar, concretize essa vontade em disciplina, porque naturalmente a sua aprovação, mais cedo ou mais tarde, cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas dificuldades, mas mais cedo ou mais tarde a sua aprovação aparecerá. Era isso, muito obrigado pela sua paciência, fiquem com Deus e muito sucesso na sua jornada.